Tá me escutando? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Ok. Agora que não tá te escutando. Vamos lá. Agora sim. Pronto. Pronto. Uhum. Opa! Boa noite, Dulcineia. Boa noite, Dona Verônica. Boa noite, Isabel. Vamos fazer logo aqui a imagem da capa. Faz um sorriso aí. Ah, não. A minha não dá pra ver, mas é São José. Pronto. Já tem a imagem da capa. Bonitinha. Eu tava falando. Oi. Oi? Pai. Nada. Boa noite, Isabel. Hoje a gente vai tratar aqui com vocês esse estudo bíblico focando São José na sua pessoa e na sua missão, né? E no que a gente pode pincelar das Sagradas Escrituras, né, para tratar sobre São José. Também tirar algumas noções, alguns erros, algumas coisinhas que o pessoal espalha por aí sobre a idade de São José, essas coisas, né, curiosidades e coisas assim do tipo, a gente vai trazer um conhecimento pautado na nossa tradição do magistério da igreja. A Alhana vai trazer para vocês também. Diga, Alhana. A gente vai conversar muito hoje sobre tudo que São José representa, tanto a pessoa dele, né, em si, como a missão, né? Então, a gente vai ter dois norteamentos que eu falo já já, quando a gente começar efetivamente. Mas preparem a Bíblia. Quem É, puder, prepare também o seu caderninho de oração, né? A gente já está aqui a postos. E vamos lá. vamos iniciar, né, fazendo a invocação da Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos pedir que o Espírito Santo esteja presente, que nada que eu e o Igor falo seja por nós, seja tudo suscitado conforme ele, que ilumine as nossas inteligências, os nossos entendimentos de todos nós aqui. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Olha, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas quem está chegando agora. Como o Igor falou aqui no início, né, que ele estava fazendo a acolhida para vocês, hoje nós temos um tema no nosso estudo bíblico que é São José, a pessoa e a missão. Então, eu vou começar falando com vocês, basicamente, por que esse tema tocou o nosso coração. A gente sabe que o mês de março é o mês que contempla na Igreja Católica São José. Mas mais do que isso, é um mês que nos faz voltar o olhar para São José. Ele como um pai amado, ele como um trabalhador muito dedicado, um pai que era muito amoroso, um esposo fiel e casto, sabe? E um homem que era sem demora alguma, para obedecer à vontade de Deus, né? Então, assim, a proposta que nós estamos fazendo aqui hoje é passar um pouco do que a gente conhece, né? O pouco que a gente leu sobre as Escrituras e tudo que a gente consegue, né, concatenar assim num curto espaço de tempo para partilhar com vocês, para receber também de vocês sobre esse olhar, ou seja, olhar para São José mais profundamente, não só como patriarca da igreja, não só para a pessoa dele, mas para a pessoa e para a missão. E aí eu já vou deixar uma pergunta para vocês. Vou fazer essa pergunta no final também, tá? Quem que é a pessoa de São José para vocês? O que São José representa para vocês?
que São José representa para vocês? E vou fazer outra pergunta também, que aí vou fazer agora e a gente pode debater também no final. Quais são as lições que nós aprendemos advindas da missão de São José? O que a gente aprende com São José? O que a gente consegue colocar no nosso cotidiano a partir da missão que foi confiada a São José, né? Então, vamos pensar por essas duas perspectivas também. E, assim, vou começar falando para vocês o que mais me tocou ao estudar esse tema. Gente, José, ele foi amado por Jesus, né? Ele foi amado por Jesus. E se a gente para olhar os evangelhos, né, que é um estudo bíblico, né? Mas quando a gente para olhar os evangelhos, principalmente no de Mateus e no de Lucas, né, Igor? Ele é sempre citado como o filho de José, né? O filho do carpinteiro, para vocês terem noção, né? Como esse pai adotivo de Jesus, ele foi importante, ele é importante. Ele é tido, né? Jesus amou tanto ele, e ele é tido todo o relato nos evangelhos, a gente consegue ver, principalmente no de Mateus e de Lucas, ele colocado sempre Jesus sendo quem? Filho de José, né? Ai, que maravilha! A Samara já está colocando aqui que na Bíblia não tem nenhuma passagem que fala de São José, doutor do silêncio. Então, talvez seja isso que São José já deixa de missão para a vida dela, né? A questão do silêncio e a obediência, talvez, né? Então, seguindo por esse caminho que Jesus amou São José, né? E ele era designado, na verdade, como filho, né, de José. Eu vou falar para vocês uma coisa que às vezes a gente escuta muito assim, São José ele só está abaixo de Nossa Senhora. E a gente escuta dessa forma mais simples. Então, assim, eu vou explicar para vocês de uma forma simples também, mas um respaldo que a gente tem da nossa Igreja Católica. A nossa Igreja Católica, ela basicamente tem, na verdade, 3 cultos, né? Que é justamente a Látria, que é quando a gente tem a adoração, e como tem na Bíblia, a gente só adora quem? A Deus, seu único Senhor, certo? Então, esse é um tipo de culto, a Látria, ou se for para o grego, Látrio, né? É a adoração que nós temos, e é só a Deus. Nós temos a dúlia, né? Que a gente pode chamar também dólio, se for no grego. Gente, eu não falo muito bem outras línguas, tá? Inglês eu desenrolo, mas as outras não. Então, desculpa se eu estiver falando errado, tiver algum professor de línguas aqui, vocês já sabem como é que é. E assim, o culto da dúlia é justamente o culto que a gente faz o quê? A gente honra e a gente venera, certo? Então, o que acontece? Esse látrio é só para Deus. Essa dúlia é o quê? A gente honra a a ação da pessoa que teve no plano salvífico. Por exemplo, o culto que a gente venera aos santos é um culto de dúlia, certo? E tem o de hiperdúlia, ou hyperdúlia, né? Que seria que é o que a gente presta a Nossa Senhora. Por quê? Não chega a ser o culto látria, né? Que é só para Deus, mas também não é de dúlia, porque ela está acima. Então, é o de hiperdúlia. Então, são os 3 cultos que a Igreja Católica ela tem. E São José, ele está no dúlia, só que ele está no que a gente chama de protodúlia. É a primeira veneração. Então, se a gente for ver assim os cultos da Igreja Católica, nós temos o quê? A látria, que é só a adoração a Deus. Nós temos a hiperdúlia, que é a Nossa Senhora, né? E nós temos a dúlia, que é justamente a honra, a veneração, mas São José é tido como o quê? Protodúlia. Ele é de primeira veneração, certo? Então, assim, às vezes, vocês adoram isso, vocês adoram aquilo. Não. Os tipos de culto que a Igreja Católica tem mesmo são nessa ordem, tá certo? E por que eu tô falando isso? A gente colocou nos nossos stories o que vocês queriam saber mais sobre São José. E vocês colocaram esse aspecto dele como padroeiro da Igreja Católica, né? E aí é justamente por isso que eu estou explicando esses 3 tipos de culto que nós temos. E aí, de onde que veio que ele é o padroeiro da Igreja Católica? O Beato Pio IX, ele declarou, né, o São José como padroeiro da Igreja Católica.
Igor, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, você me lembra. O venerável Pio XII, ele apresentou como o padroeiro dos operários, e aí a gente já começa a entender historicamente de onde é que vem aquela questão de São José operário também, né? Tem gente que fala assim, mas tem duas datas que comemora São José, é lá em maio, dia primeiro, não sei o que, tá? Então, ele é padroeiro da igreja, né, católica. Ele foi instituído ali pelo Beato Pio IX como padroeiro da igreja. Mas, pelo venerável Pio XII ter colocado ele, apresentado ele como padroeiro dos operários, a gente também faz essa conexão, tá? E o São João Paulo II, ele falou o quê? Que ele era o guardião do Redentor. Guardem isso, viu? Tá sendo redundante, tá? Mas guardem isso aí, tá? É guardião do Redentor, viu? Que São João Paulo II falou. Gente, São José, se a gente olhar direitinho para ele, só aqui pelo que eu falei até agora, e ainda mais com o que o Igor vai falar para vocês, a gente já consegue ver como ele é importante. Existe um silêncio com relação às falas dele, com relação à ação dele nos evangelhos, mas para aquelas pessoas que geralmente estão escondidos, estão em segundo plano, se a gente olha para São José, a gente vê o protagonismo que ele teve no plano salvífico. Ele guardou Jesus e Maria, ele era o guardião do Redentor. Então, eu estava até falando com o Igor isso. Às vezes a gente acha que existem pessoas que estão no segundo plano, estão ali escondidos, mas o quanto que elas são importantes. Vocês perceberam isso muito durante a pandemia, né? Que às vezes a gente não levava em consideração aqueles trabalhadores que abasteciam supermercados, que deixavam tudo em ordem, né? E na pandemia também, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, o quanto que a gente precisou de médicos para além daqueles que ficam nos consultórios, que também ajudaram muito, né? Então, pessoas que geralmente a gente acha que está em segundo plano, fazem parte e são primordiais ali no plano, né? Se a gente olha para São José, o Evangelho de hoje fala, né, que a gente tem que olhar para os pequeninos como se fosse Jesus, ver Jesus nos pequeninos. E aí eu peguei essa comparação. Se a gente olha para todas aquelas pessoas que a gente acha que é de segundo plano, né, que está ali esquecido, a gente está vendo ali São José e a gente se toca. Não, na verdade, elas podem sim, que elas têm o seu papel, eles têm o seu protagonismo nesse ponto, tá? Gente, São José, ele é um padroeiro, é um pai que é muito amado por todos nós, e não seria diferente para os santos e para as santas, né? Se a gente tem um exemplo muito grande de Santa Teresa d'Ávila, que pegou ele como advogado, como intercessor, ela recorria muito a São José. Ela tem relatos que contemplam que ela não teve uma graça que não foi alcançada ao chamar o São José, e ela ainda persuadia os outros a serem devotos igualmente a São José, né? Ou seja, tanto ela experimentava, como ela queria que os outros também experimentassem essa devoção a São José, tá? Tem oração dedicada a ele? Tem várias orações dedicadas a ele, vocês estão vendo várias. Ladainha, o texto, tem várias. E para além disso, a gente sempre pode lembrar o quê? Ele tem um dia na Igreja Católica, que é a quarta-feira, que é dedicado a ele, né? Que a gente, por tabela, a gente sempre lembra dele e acaba lembrando da Sagrada Família. Tem o mês de março todinho, certo? E vejam, São José, ele era o quê? Descendente de Davi, certo? E por ele ser descendente de Davi, tem toda aquela promessa que foi feita ao rei pelo profeta Natan, que a descendência davídica, né, seria justamente de onde viria o Salvador. Então, acompanhem comigo. São José tinha uma descendência de Davi. Justamente, ele é o elemento, né, a raiz dele, a árvore genealógica dele é a raiz ali de onde vem, lá da segunda carta de Samuel, tá? Lá de 2 Samuel, se eu não me engano, capítulo 7, que tem essa promessa. O profeta Natan falando dessa promessa. Isso está onde? No Velho Testamento. Chega no Novo Testamento, e São José é quem? O esposo de Maria de Nazaré, que aí eu não vou nem falar quem é Nossa Senhora para vocês, e que ele vai
E aparece aonde? Eu disse para vocês. Nos 4 evangelhos, principalmente no de Mateus e de Lucas. Então a gente pode até falar que São José é meio que uma conexão, uma chave, uma dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento, né? E São José, minha gente, a gente consegue aprender basicamente dele também a questão da responsabilidade, a questão do cuidado. Talvez seja por isso que quando a gente fala assim, a gente pode falar de São José enquanto trabalhador, a gente pode falar enquanto esposo, enquanto pai, né? E uma característica que me toca muito, que eu separei aqui para falar com vocês, é a questão do cuidado e da responsabilidade com o menino Jesus e com Maria, mas para além disso. Quando a gente vai estudando sobre São José, a gente percebe todo o amor que ele tinha aos sacramentos, o quanto ele seguia o que era realmente posto na religião dele, a caridade, o amor, amar também a questão do estar ali com os pobres, né? Por que eu estou falando isso? Porque ele amava a igreja, ele amava o que ele seguia ali, né? Ele seguiu cegamente as ordens que ele recebeu de Deus, e tudo isso, todos nós somos igreja, né? Então, assim, esse cumprimento que ele tem, tá? E aí eu juro que eu já estou acabando, porque tudo que eu separei aqui para falar para vocês, não falo demais. E se a gente prestar atenção, eu vou pedir só para vocês pegarem aqui a Bíblia de vocês, tá? Na Bíblia de vocês, se vocês prestarem atenção, sempre quando termina de falar de São José, coloquem em Mateus, capítulo 1, versículo 24, primeiro. Mateus, capítulo 1, versículo 24. Prestem atenção que todas as vezes que a gente fala de São José como protagonista, sabe o que acontece? Você pode observar que ele sempre se levanta, pega o menino e sua mãe, toma consigo e faz o quê? É a vontade dele? É a vontade de Deus. Ele se levanta, pega o menino e a mãe e faz a vontade de Deus. Ó, nesse que eu pedi para vocês abrirem, Mateus 1, versículo 24. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa. No capítulo 2, que é só virar a página, lá no versículo 14, tem: José levantou-se de noite, pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. E lá no versículo 21, ele fala: José levantou-se, pegou o menino e a mãe dele e voltou para a terra de Israel. Ele está sempre o quê? Levantando, guardando o menino e a mãe e seguindo as ordens de Deus, tá? E lembra que eu falei para vocês que o Papa São João Paulo II falou o quê? Ele é o guardião do Redentor. Teve uma homilia durante todo o mês de fevereiro. O Papa Francisco fez às quartas-feiras uma catequese sobre São José, nesse ano de agora. E na última catequese, sabe o que ele falou? E aí meu coração fez assim, né? Porque a gente estudou isso e agora ele fez toda essa junção. Ele falou assim: Jesus e Maria são o tesouro da nossa fé. Jesus e Maria são o tesouro da nossa fé. Não tem como separar a mãe do filho. Não tem como separar. Jesus e Maria são o tesouro da nossa fé. E nesse plano de salvação, Maria não pode ser separada do filho. Nós somos todos igreja. Nós devemos guardar uns aos outros mutuamente. E quem é que guardava? Quem que ali guardava Jesus e Maria? São José. Como que nós devemos guardar o tesouro da nossa fé, que é Jesus e Maria? Com a mesma forma aguerrida que São José guardou, né? Amém, Igor? Assim seja. Esse aspecto que você falou é muito importante, da agilidade dele, né? Pega o menino e a mãe, né, a Nossa Senhora, e vai. Pega e vai, pega e vai.
Ou seja, são os 4 sonhos, né? São os 4 sonhos dele. E você vê essa velocidade, essa agilidade com que São José obedece a Deus. Né? E mais interessante é que ele é o guardião da cabeça e do corpo de Cristo. Já perceberam isso? Que a igreja, Cristo está na cabeça, nós somos o corpo, né? São José guardou tudo. Ele guardou, né, a cabeça, o corpo. É por isso que ele, não à toa, né, foi proclamado o patrono da igreja. Porque ele sempre teve, nesse aspecto de guardião. E é importante que você falou sobre esse trabalho dele de coadjuvante, que parece ser coadjuvante, né? Mas não é. Não é nem um pingo coadjuvante. O de Nossa Senhora é mais evidente, mas o dele também é. No momento em que Nossa Senhora já estava casada com ele, porque lá no casamento deles, eles tinham 2 estágios, né? O primeiro estágio era semelhante ao noivado, que os noivos ainda ficavam distantes uns dos outros. Depois, com o casamento, o noivo ia, pegava a esposa, e tem até aquele ritual lá da vela, não tem? Da vela das noivas e tudo mais. Aí os amigos do noivo vão dar um grito. Jesus narra sobre isso. Então eles estavam nesse primeiro estágio. E aí Nossa Senhora recebe a anunciação, né? Ela conta para ele e ele fica naquela situação complicada. Né? E nós temos aqui os doutores da igreja. Alguns doutores da igreja para comentar esse início, né? Que foi, digamos assim, um momento de tentação, um momento de dificuldade de São José. Talvez os 2 momentos mais complicados da vida dele, que a gente tem no Evangelho. O primeiro é esse, da anunciação, né? E o segundo é a perda e o encontro, né? Que ele e Nossa Senhora perdem, entre aspas, Jesus. Não, eles não perderam. Jesus estava no lugar certo, né? Que era lá na casa do pai dele. Mas voltando, de repente você tem a sua noiva. E a sua noiva chega para você e fala: eu estou grávida. Você sabe que não é seu filho. Entretanto, ela fala para ele, né, que ela vai conceber do Espírito Santo, né, todo aquele processo que a gente sabe, a economia de Deus. E São José fica naquela situação, né? Vocês sabem que Nossa Senhora poderia ser condenada à morte, né? Por apedrejamento. E São José acho que seria o primeiro a apedrejar. Então essa hipótese não passou pela cabeça dele. Né? Ele sabia que ali tinha alguma coisa que estava além da compreensão dele. E a gente nunca esquece que a qualidade que São José é mencionado na Bíblia é que ele era um homem justo. Ponto. Justo. Esse termo justo na Bíblia é a mesma coisa do que a gente falar hoje santo. E o justo é aquele que sabe o seu lugar. Claro que tem muitas outras características de uma pessoa justa, mas é aquele que sabe o seu lugar, é aquele que compreende até onde ele pode ir, ele sabe onde é que está o limite do seu conhecimento. E São Jerônimo, ele traça uma hipótese, São Jerônimo não, desculpem, São Ambrósio, ele traça a hipótese, aqui ó, de que São José teria suspeitado da honestidade de Nossa Senhora. É complicado ele ter suspeitado da honestidade dela, porque quando você suspeita da honestidade de alguém, existe uma malícia ali. Pode existir uma malícia porque você... É como se a gente colocasse hoje o preconceito. Você não tem um conceito pleno formado sobre aquela pessoa e você já previamente começa a traçar, né, determinadas características ou julgamentos acerca de alguém. Então, esse entendimento de Santo Ambrósio, ele não é, digamos assim,
prudente para essa característica de justo de São José, né? Ele não, São José não seria, pela sua própria característica de justiça, ele não desconfiaria dela, né? Não desconfiaria que ela estivesse mentindo ou qualquer outra coisa do tipo. A de São Jerônimo é a mais aceita, né? Ele ficou perplexo, né? Aqui eu vou ler para vocês. São Jerônimo, para quem São José teria ficado perplexo. Por isso ele suspendeu o juízo. Olha só, ele suspendeu o juízo, sem saber exatamente o que fazer. Foi um debate interior, né? José, seu esposo, sendo justo e não, aqui já está na Bíblia, né? E não querendo expô-la, cogitou em despedir-a secretamente. Enquanto isso ponderava, apareceu em sonho um anjo do Senhor, né? Algumas traduções, no lugar de cogitou, seria decidiu. Então, qual é a ideia dele? Ele não compreende aquilo ali, né? Ele tem uma dificuldade porque é uma situação muito complicada, ele não compreende, mas ele não lança um juízo de valor imediato. Ele tem calma, ele pensa em ir embora, porque, no caso, se ele ficasse e não assumisse ela, né, ela poderia ser apedrejada pela comunidade, né? Se ele a denunciasse, essa hipótese não aconteceu, né? Então ele meio que ele prefere, não, eu vou sair e eu fico como o cara que abandonou. E ela fica resguardada, né? Então quem vai ficar queimado sou eu. Então veja que ele tem esse aspecto de doação, né? Ele não se preocupa com o que os outros vão pensar dele. Mas o que é mais interessante disso é que ele não formou um juízo. Nós hoje somos estimulados a criticar e a dar opinião sobre tudo. Vocês já perceberam isso? Tudo. É o tempo todo. Todo mundo tem que saber sobre tudo. Não, você tem que criticar, você tem que desenvolver seu senso crítico. Pensa aí São José naquela época ali, desenvolvendo um senso crítico. Ele foi humilde. Ele viu, olha, essa moça está me falando uma coisa que nós todos aqui estamos esperando o Messias. Essa moça está falando isso. Essa moça, ela é casta, ela é virgem, ela vai ser minha esposa. Eu sei que é difícil entender isso, mas eu não vou fazer nenhum juízo. Eu vou sair, vou me retirar. Aí, nesse momento, Deus vem com o sonho. Ele disse, não se preocupe. Isso aí vai dar tudo certo, faz parte aí. Ela vai conceber pelo Espírito Santo. E ele nem pestando, né? Nem mexe os olhos. Aceita e parte para cima, né? Dessa missão, né? Então vejam o porquê. Isso tudo que eu falei só para dizer uma coisa. Não tem como ele ser coadjuvante. Ele não tem. Essa decisão dele de não fazer, de não tomar nenhum juízo, foi crucial. O Nossa Senhora, né, a entrega dela a Deus, 100%. Mas a dele também. E ele fica assim um pouco desconhecido, ele fica um pouco à margem, digamos assim, mas isso é só para quem vê de forma superficial. Se você olhar com um olhar mais, né, penetrante, você percebe isso. O que se deve ter passado pela cabeça dele? Quanto de coisas passaram pela cabeça dele? Mas ele não estabeleceu um juízo, teve calma e tranquilidade. É até aquela questão de que, deixa eu resolver isso logo. Não, eu vou resolver logo. Mas as coisas de Deus a gente tem que se entregar para Ele, né? Confiar nele. Então, esse juízo que não foi rápido dele, esse adiamento no juízo de São José, meio que ele estava... Eu não vou confiar nas minhas ideias, nas minhas forças. Eu vou confiar em Deus, eu vou. E aí Deus veio, né? Deus, a redenção, a ajuda veio, o céu veio para ele naquele momento, certo?
Um aspecto muito importante disso é a questão da castidade dele, né? Primeiro, para falar da castidade dele, a gente tem que falar da castidade de Nossa Senhora. Porque os protestantes não acreditam, né, que Nossa Senhora tenha sido sempre virgem, né? Para eles, no máximo, ali poderia ser antes. Mas ela poderia ter tido os filhos e tudo mais. Mas Nossa Senhora, ela se consagrou a Deus, ou seja, ela consagrou a sua virgindade a Deus, de forma voluntária. E como é que a gente observa isso? No momento em que o arcanjo Gabriel fala para ela que ela vai ter um filho do Altíssimo, né? Ela fala, mas como é que isso vai acontecer se eu não conheço nenhum homem? Perfeito. Esse conhecer um homem é semelhante a questão de... Eu vou ter que falar, Hanna, eu não encontrei nenhum exemplo melhor. Você encontrou? Peraí. Encontrou? Deixa eu só falar uma coisa aqui que me veio muito agora no coração. Lembra que quando a gente fez um estudo sobre a natividade, Sim. do criação da natividade, você falou assim, Hanna, ela é cheia de Sim. graça. Um anjo chegou, olhou para ela e falou assim, você é cheia de graça. Isso. E foi uma coisa que eu falei no momento da misericórdia de ontem. Para a Igreja Católica, tem no Catecismo da Igreja Católica, graça é tudo aquilo que auxilia você a responder a sua vocação. Que é o quê? Ser filho adotivo de Deus. Então, assim, não tinha lógica, né? Mas ela foi, né? Ela estava cheia de graça. Cheia de graça, isso. E eu vou ter que dar o exemplo. Não tem jeito. Alguém chega e fala assim, fala para você, fala para uma pessoa que não bebe, abstêmia, não bebe álcool. Você vai ficar bêbada. Aí a pessoa abstêmia fala, mas como? Se eu não bebo? É aí onde está. Nossa Senhora já estava prometida a São José. Então, quando o arcanjo fala para ela que ela vai conceber um filho, ela não responderia ela não perguntaria dessa forma. Por quê? Porque ela poderia ter com São José. Se ela pergunta como é que isso vai acontecer se eu não conheço nenhum homem, é porque ela quer dizer o seguinte, como é que isso vai acontecer se eu consagrei a minha virgindade a Deus? Eu não vou me deitar com nenhum homem. Que é semelhante a você falar para uma pessoa que não bebe que ela vai ficar bêbada. Então, aí a gente já vê, por essa dedução, que Nossa Senhora era consagrada a Deus. Isso é muito importante, porque naquela época não era muito comum. O estímulo da cultura era ter filhos, né? Casar e ter filhos e tudo mais. Mas Nossa Senhora, a penitência, a gente não está fazendo a penitência, né? Pois pense numa hyper penitência, uma hiper penitência. Não dá pra gente ficar sem comer, né? A gente morre. A não ser uns santos quando estão lá de sexta, sétima morada que sobrevivem comendo só hóstia. Mas aí tem a graça de Deus. Mas veja você anular um instinto básico, que é o de reprodução, por amor a Deus. Não é fácil. Não é fácil manter. Claro que Nossa Senhora tem muita graça, ela é cheia de graça. Mas esse aspecto de quem ama e quer se aproximar de Deus não é uma coisa natural. A gente vê que não é uma coisa natural. E eu falei tudo de Nossa Senhora para chegar em São José. Não há como o guardião da Sagrada Família, nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, ser um homem comum, entregue aos prazeres. Não tem. Particularmente não encaixa. E São José não foi a Deus lá no 50 minutos do segundo tempo já encerrando. Eita, esqueci, tem que arranjar um pai, pro meu filho. Pega aqui qualquer um aí. Não. São José ele já foi preparado. Como Nossa Senhora foi preparada, São José também foi preparado. Isso pode até, de certa forma, quebrar aquele aspecto de que São José seria um idoso. Até conversei com a Hanna.
Primeiro que idoso, a carpintaria no ano 1, no ano 2, no ano, sei lá, -1, antes de 0, não tinha máquina. Então, o carpinteiro, ele tinha que... não era um trabalho de lenhador, mas era um trabalho semi-braçal. Um idoso não tem condição de estar exercendo esse tipo de ofício, né? As viagens, né, de São José também, viajou muito, viagem para o Egito, né, e de volta, são viagens perigosas, né? Se ele fosse idoso, acho que era Nossa Senhora ia puxando o jumentinho e São José sentado no jumentinho, se ele fosse idoso. Não. São José, ele tinha também a questão das intempéries, ladrões e tudo mais. Faz mais necessário um homem mais jovem. A gente não sabe se 30, 40, né? Mas idoso, como uma determinada parte da nossa cultura caracteriza, não. Dificilmente ele seria idoso, certo? Mais velho que Nossa Senhora, provavelmente sim, até porque as meninas amadurecem mais cedo, né? Isso é uma questão básica. Aí, mas também porque os homens eram, naquela época, as meninas casavam muito novas. Isso. E velhos, né? Exatamente. E o que a gente pode botar mais aqui? A questão que eu falei para vocês da questão da castidade dele. Existem correntes, certo? Existe uma corrente até mesmo dentro da Igreja Católica que colocaria ele como não sendo casto. De certa forma, até romantizando ele, certo? Tomem cuidado. Certo? Essa compreensão de castidade, virgindade, Nossa Senhora e São José, isso é a tradição da Igreja Católica, coisa muito antiga, certo? Qualquer coisa que vocês lerem acerca de dizer, não, São José consagrou a virgindade depois, São José teve outros filhos, cuidado, cuidado, não levem isso muito longe, entendeu? São José, como a Hannah falou, proto-dulia, a primeira, né, é o primeiro santo, proto, né, prefixo de primeiro. Então a gente não está falando de um homem qualquer, ele é um homem justo. E Deus não escolhe, né, a Ju gosta até de falar, às vezes falavam para mim, quando Deus dá uma missão, Deus dá a graça para que a pessoa cumpra aquela missão. E a Nossa Senhora tem o aspecto da virgindade dela, vai ter a relação com a Arca da Aliança, que tem lá no Cântico dos Cânticos e tudo mais. A gente não vai entrar em detalhe, porque aí já seria um estudo só de Nossa Senhora, certo? Mas cuidado com essa romantização de São José e Nossa Senhora, né, com relação a coisas carnais e tal. Isso não é factível, certo? Eu até falei, a sensação que eu tenho é que São José foi o primeiro consagrado a Nossa Senhora. Eu falei isso para a Hannah mais cedo, né? Ele se coloca mesmo à disposição de uma forma tão impactante, né? Que ele era um homem jovem, o fluxo natural da cultura daquela época era o homem ter, né, esposa, ter muitos filhos e tal. Mas você vê que o amor dele por Deus era um negócio assim, inconcebível, e depois por Nossa Senhora, né, para ser o guardião dela e manter aquele respeito, aquela dignidade. É por isso que não dá. Ela, né, em primeiro ponto, a hiperdulia, ele e a protodulia, você vê que ali houve uma ação divina nesses dois seres humanos, assim, fora de série. Porque eles foram cruciais. Hoje a gente está aqui fazendo isso, conversando sobre ele, porque em algum momento da história eles tomaram essas decisões. As decisões de amar a Deus, de consagrar-se a Ele, de obedecer Ele, acima de qualquer situação de perigos, né? O perigo de Nossa Senhora com essa gravidez, né, que não era dele, isso é uma coisa que dá arrepios, né? Ela correu o risco sério de ser morta, entende?
São José também foi mencionado pela Ohana a questão da Santa Teresa d'Ávila. Eu gosto muito de Santa Teresa d'Ávila, eu sou muito suspeito para falar dela. Então não vou nem começar. E eu vou só acrescentar na aparição de Fátima. Quem é que aparece no céu lá 6 de outubro? Aparece no céu com Nossa Senhora e o menino de Jesus abençoando o mundo. Aparece São José. Isso significa o quê? Que São José está participando das missões de Deus até hoje. E mais uma vez, ele é na dele. Ele é silencioso. Nossa Senhora aparece, brinca com o sol, faz o sol um bibelô, sacudindo para um lado para o outro. Mas São José, ele só aparece no final ali, né? Consagrando. Então São José casa, né, com Santa Teresa. Santa Teresa d'Ávila lá no século XIV, 1500 ali, né, para o descobrimento do Brasil. Então você vê que provavelmente a atuação dele mais direta tenha sido de Santa Teresa d'Ávila para cá. Deus também ele tem Deus ele quer firmar nos corações que ele é o Pai, né? Então ele dá esse, digamos assim, ele deu esse delay a mais para São José. Nossa Senhora também, mas aí já é outra história. O segundo aspecto de santidade é a perda do encontro do menino Jesus. Ali foi praticamente uma via crucis. Os dois, naquela confiança, Jesus está com Maria. E Maria, não, Jesus está com José. Não, Jesus está com Caifás. Não, cadê o menino? 12 anos, né? Cadê o menino? Pensa aí na cabeça de vocês. Perdi o Filho de Deus. Perdemos o Filho de Deus. E demora 3 dias, né? Porque é a pé e tal. Então, esses 3 dias aí, você pode ter certeza que Nossa Senhora e São José passaram por momentos assim excruciantes. Nossa Senhora vai ter esse acréscimo na paixão, né? Que São José não participa. Mas vocês sempre lembrem quando vocês estiverem meditando o mistério da perda e do encontro do menino Jesus. Os rapazes tentem se colocar na posição de São José, as moças se coloquem na situação de Nossa Senhora. Mas, de certa forma, é tão interessante que quando Nossa Senhora chegou, meu filho, onde é que você estava? Né? Você deixou a mim e seu pai preocupados e tal. E Jesus tranquiliza, não, eu estava na casa do meu pai. Ou seja, ele estava onde tinha que estar. Se duvidar, essa agonia aí para os dois foi proposital. Porque eles não podiam se apegar a Deus. Eles não podiam se apegar a Jesus de forma demasiada, além do normal. Por quê? Porque Jesus pertence ao Pai. Então, tal quando Jesus, depois da ressurreição, na hora que Maria Madalena vai pegar nele, Jesus diz, opa, não trisque-me não, que o papai ainda vai pegar. Entendeu? Então, essa parte da perda do encontro, ela tem essa importância, né, desse amadurecimento e dessa graça que Nossa Senhora, né, e São José percorreram. O casamento de Nossa Senhora com São José foi, para São José, um aumento de graça absurdo. Porque Nossa Senhora já era cheia de graça. São José não era esse cheio tanto da graça, porque senão o anjo teria dito. Mas obviamente que, como proto-doli, a graça dele é imensa, mas ele aumentou muito a graça dele, só o fato de estar do lado da Virgem Maria, por conta do casamento. Porque a união da carne, marido e mulher, se unem, né? Então há um negócio ali místico e de certa forma espiritual muito forte na relação do matrimônio, em que é como se ele pegasse até por osmose, né? A graça veio tão grande para Nossa Senhora que ele ali do lado ali pegou isso, irradiou. É por isso que é muito importante tomar muito cuidado com o matrimônio. O matrimônio ele é muito importante, porque além de uma fonte de graças, você
é uma forma de agradar a Deus, né? Porque você vai casar, ter filhos e tudo mais, mas é por meio do casamento que se faz um processo muito forte de santificação, né? E São José, ele teve, sim, essa ampliação da graça salvífica dele, muito por conta de Nossa Senhora. E aqui, ó, essa imagem belíssima aqui, de São José, certo? Aqui, ó, esse jumentinho aqui, como se fosse um Uno Mille, hoje em dia. O Uno Mille faz na estrada o quê? Uns 20 km com um litro. Um jumentinho desse aqui faz 40 km com 1 quilo de milho, certo? Isso aqui, esse jumentinho aqui, encaixa com o jumentinho que Jesus entra lá em Jerusalém, que também está lá no Velho Testamento, em profecias. Já existia a profecia antiga do jumentinho, né? Que o Salvador viria como não como um príncipe vestido, montado num cavalo, mas manso, né? Montado num burrinho. E qual é a relação dessa imagem aqui com a economia de Deus? É porque Deus sempre dá graça aos humildes e se afasta dos soberbos. Esses dois aqui, ó, não existe seres humanos mais humildes do que esses dois aí. Na história da humanidade. Não existe. Verdade. Falando em humildade, não existe. O José estava presente lá, acho que em Lucas capítulo 2, fala, Lucas capítulo 2, acho que versículo 7, fala que São José também foi testemunha daquele momento da adoração dos pastores e dos reis magos. Ah, sim. Que representa justamente o povo, né? Que seria Isso. o povo pagão, e os povos que os judeus, eram os hebreus. Isso que não é. Ele presenciou isso também, e eu não sou mãe ainda, e assim, eu imagino como é que é para uma mãe e um pai escutar as profecias que ele também escutou lá no templo, né? Exatamente. Do profetisa Ana e do profeta Simeão, não? Eu esqueci agora lá a apresentação do menino. A apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. O pessoal aqui nos comentários ajudem aqui a gente, a profetisa Ana e o profeta, eu esqueci agora rapidamente. Isso mesmo que você falou. Os pastores representam o povo judeu, né? E os reis magos, né, seriam os pagãos. Né? E ele estava presente, teve aquele espetáculo lá dos anjos que apareciam nos céus. E aí a gente tem a oração, né, dos anjos, Deus, né, Santo, 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 Santo é do som dos serafins. É aquela do Glória a Deus nas alturas. Isso. Excelsus Dei, exatamente. Certo? São José, ele aparece pouco na Bíblia, se eu não me engano é 20 e pouco, são 20 e poucos 20 e poucos momentos em que ele aparece, 14 citações diretas. Mas, como mencionei aqui para vocês, ele é de extrema importância. Né? Não é à toa que foi escolhido como o patrono da igreja, da nossa Santa Igreja. E como Fátima, né, só reiterando, como ele aparece em Fátima, ele continua nesse processo salvífico. Mas eu queria só deixar essa questão mais importante para vocês, que a gente não tem nenhum relato sobre a morte, né? Simão, não, é Simão, mamãe? Profeta. Simeão. É Simeão. É porque eu me confundo tanto. Tem o Simeão da Paixão de Cristo, né, que ajuda Jesus. Tem o Simão Pedro. Esse Simão e Simeões eu me confundo muito. Certo? São José, a gente não tem relato bíblico da morte dele, né? Mas qual é o mais importante aqui da morte dele é que não há, provavelmente, ninguém que tenha tido uma morte tão boa quanto a dele. Vocês sabem por quê? Ele morreu com Nossa Senhora, do lado de Nossa Senhora e Jesus Cristo. Tem morte que chega ao nível de uma morte dessa. Você já pensou, você está morrendo numa cama, de um lado
tem Jesus e do outro Nossa Senhora. Tem morte melhor? É, inco... é inconcebível. E também, eu não sei, mas quando aqueles filhos de Zebeleu pedem, eles perguntam para Jesus se eles podem sentar do lado de Jesus no reino dos céus, não tem? Como fala, quando tu tá na direita, tu tá na esquerda. Isso, tá. Aí Jesus, opa, papai lá em cima já determinou quem é que vai sentar à esquerda e à direita. Quem é que vocês acham que vai sentar à esquerda e à direita de Jesus, hein? Sei. Quem será? Tá aqui. Não, isso aqui eu não sei, assim, é porque não tem como. Quem é que vai sentar do lado de Jesus? Quem é que tem a honra? Vai ser a Júlia e a própria Júlia. Quem é que é mais digno de estar... Claro que Jesus está à direita do Pai. Isso aí a gente já sabe. Mas eu estou colocando Jesus, né? Do lado dele, esquerdo e direito, é José Carpinteiro e a Virgem Maria. Isso aí não tem. Isso aí vocês... Eu falo com tranquilidade, sem medo de ser heresia, porque não tem como. Quem mais seria? Certo? Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa aqui, Elhanan? Vou voltar aqui com a pergunta do início, gente. Isso. Como que a gente veio, né? Foi pessoa e missão de São José. O que São José representa para você? E quais são as lições que a gente aprende com a missão de São José? Pensem aí, podem colocar aqui no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida também, qualquer coisa, perguntar, sei lá. Qualquer coisa podem colocar aqui se tiverem alguma dúvida, alguma coisa. Tá? A gente fala que assim, é um estudo bíblico, mas é porque quem faz o estudo, né, a gente se aprofunda muito nas leituras. E como a gente foi falando, né, tem várias passagens que a gente pode citar aqui, e principalmente no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, vocês encontram logo ali no início essas passagens que falam como São José, ele levanta, como ele pega o menino e a sua mãe, e como ele obedece a Deus. Como ele obedece a Deus. E quanto que ele é guardião. Eu queria falar para vocês que existe uma carta que, em comemoração aos 150 anos de São José como padroeiro da igreja, é uma carta do Papa Francisco, belíssima. O nome dela é Patris Cordis, que é justamente a carta que eu me embasei aqui pelas coisas que eu fui falando para vocês. E essa carta Patris Cordis, ela quer dizer coração de pai. Coração do pai, na verdade. É que eu tenho mania de usar o di, né? O Igor já estava me corrigindo na oração da... É da. Mas não tem nada a falar de não. Não, mas Patris Cordis, minha gente, é coração do pai. É uma carta belíssima. Se vocês puderem, coloque na internet no chancetário, Patris Cordis. O Papa Francisco discorre sobre a vida de São José, ele sendo corajoso, criativo, sendo assim, é uma bênção, e tem várias passagens lá. O Marcelo falou José, exemplo de família. Marcelo, bom te ver aqui, Marcelo é meu aluno. A Ju falou, Igor, ajuda a pessoa que tem 8 graus de miopia. Foi mal, desculpa. É ser obediente, mesmo diante das adversidades e mesmo diante do contraditório. Pronto. Você quer, eu posso responder essa sua pergunta? Né, que você falou? O que aprende? Eu vou fazer hoje de novo. Deixa eu fazer muito responde. Juntando essa parte que a Ju falou, eu acrescentaria a confiança em Deus. Jesus recebe as mensagens do anjo e age. Vai para o Egito. Ele não fica, eita, mas o Egito é quente. Ou o Egito é ruim. Eu não sei se eu vou. Não, ele não tem isso, ele vai.
Então ele confia, é a confiança mesmo, uma entrega assim absurda. Pai eterno. Olha lá. Na Patris Corde, o Papa Francisco, ele fala que talvez esse silêncio que ficou no Evangelho, vai olhando aí esses outros comentários, enquanto eu falo aqui, talvez esse silêncio que ficou nos Evangelhos quando a Sagrada Família foi para o Egito, seja porque nesse momento foi aquele momento que o Papa falou, tá, gente? Uhum. Talvez seja porque foi naquele momento que a família ela mais se assemelhou à nossa, passando por extremas dificuldades, passando por momentos que ali você precisa passar pelo deserto, passar pela provação e passar de forma silenciosa, de forma operosa, né? Talvez seja por isso. Ele fala assim, talvez seja por isso que também não tem registro. Aí teve o que aqui? José Pai Nutrício. José é um grande mestre, é verdade. José é um grande exemplo de pai amado, é verdade. Ixi, que significado bonito, pai nutrício. Eu acho tão bonita essa palavra, nutrício. E posso fazer oração? Pode. Olha lá. Gente, eu senti muito forte que seria. Enquanto o Igor estava falando, eu estava olhando ali para aquela representação que está na esquerda dele, direita da gente e esquerda do ombro dele ali, ó. Tá Nossa Senhora e São José, que ele mostrou até o burrinho, tá vendo? E eu senti muito forte que essa oração que a gente vai fazer agora não vai ser uma oração como a gente faz, que a gente contempla uma pessoa só. Eu queria que vocês colocassem, impusessem a mão de vocês para a família de vocês. Eu sei que tem gente que está aí, já está deitado, os filhos já estão dormindo, mas vocês sabem na casa de vocês onde é que estão os familiares de vocês, não sabem? Sabem onde é que estão os familiares de vocês? Imaginem se eles não estiverem junto de vocês agora. Imaginem eles, coloquem a mão no coração, imaginem eles. Se vocês estiverem em casa e as pessoas estiverem próximas, vocês sabem onde é que elas estão, direcionem para elas as mãos. A Aline está aqui, a Aline está grávida. Aline, coloca a mão pro Pedrinho aqui na barriga. Vamos fazer junto essa oração para São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guia-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém? Amém. Você tem alguns recados? Eu tenho um recado muito especial. Essa semana nós vamos ter lá no canal do YouTube do Perfil das Virtuosas, vai ter lançamento de um novo episódio da série sobre Nossa Senhora. Mas assim, não tá especial, tá muito especial. E você fique quieto para você não falar nada. Viu? Uhum. Mas tem esse aviso e tem o aviso que nós estamos fazendo junto com o perfil do Rosário Diário o propósito dos parentes Pai Nosso. Então, assim, a gente se aprofunda nas leituras, em especial agora no livro do Êxodo, que tem lá nesse propósito. Na quaresma, muito especial, se vocês conseguirem 4 horas da manhã, lá no perfil do Rosário, a Ju e a Elaine já fazem essa oração. Orlando, eu não consigo acordar 4 horas da manhã. Não tem problema. Sempre fica salvo lá no perfil do Rosário. Tá certo? Rosário Diário Teresina PI. Ok? E todos os dias a gente coloca também aqui, 9 horas da manhã já tá ali, ó. Qual é o versículo que a gente tem que ficar repetindo durante o dia e qual que é o jejum do dia. Sabe por quê? Porque eu aprendi com a minha amiga Jusceline que quando você faz jejum sem estar orando, está fazendo dieta. Então você tem que fazer o quê? Você tem que rezar. Tem que ficar o dia inteiro ali pedindo, porque com a força da gente a gente não consegue, não. A gente tem que pedir a força de quem? De Deus para passar pelas coisas e oferecer esses pequenos sacrifícios, né? Então, é isso, tá, gente? Os 40 Pai Nosso, tá tudo colocadozinho lá. Tem a programação também aqui no perfil das Virtuosas, tá bom? Tem bem bonitinho lá, tá certo?
Por nada, coisas de Fátima. O que a gente souber, a gente fala, né, Igor? Aham. Estamos aqui para conversar mesmo. E é bom porque a gente conversa, a gente conhece mais Deus. Porque quem ama, busca conhecer. Tem uma sede, né? Natural. Sim. Então, obrigado a todos aqui que ficaram com a gente. Obrigado ao Hanna, né? Por essa parceria aqui, por mais esse estudo bíblico. E toda vez que eu estudo alguma coisa sobre São José, eu aprendo uma coisinha nova. É sempre interessante. Quase tudo relacionado a Deus, eu estudo hoje. Daqui a 6 meses eu estudo de novo. Tem uma coisa que veio a mais, entendeu? Sempre tem uma coisinha nova. E eu espero que vocês tenham aproveitado essa experiência aqui de hoje. E estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a você, ao Hanna, boa noite a todos aqui. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.